No ar, mais um episódio do podcast Mineral. Aqui, o assunto é mineração. Olá, estamos de volta com mais um episódio do podcast Mineral. Eu sou Disney de Paula e divido a bancada com minha colega Rafaela Padilha para falar de mineração. Pois é, Disney, é sempre uma satisfação estar aqui toda quarta-feira para falar sobre esse assunto tão importante para a economia do Mato Grosso e do Brasil. Com apoio... Antes de falar quem é o nosso entrevistado da semana, vamos anunciar os nossos patrocinadores. São as pessoas que nos ajudam a manter o programa e trazer as informações semanalmente. Antes de você falar, eu quero dizer que quem quiser apoiar o podcast Mineral pode entrar em contato com a gente. O telefone está aparecendo aí no rodapé do vídeo. Para quem está nos ouvindo, é o 659-9974-2665. Agora sim. É isso aí, Disney. Bom, e nós temos o apoio da FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. Camisbra, Centro de Apoio à Mineração Sustentável, e do Instituto Somos do Minério. Agora sim, vamos apresentar o nosso convidado de hoje, que é o economista Vinícius Pinho, especialista em compliance, governança e risco, autor do livro Compliance 360. O tema do nosso bate-papo é sobre compliance e prevenção à lavagem de dinheiro, especialmente no mercado do ouro. Seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui. Bom, eu que agradeço, Disney e Rafaela, a oportunidade de falar de um tema tão importante para a mineração, para o mercado como um todo, mas o nosso foco aqui vai ser falar da mineração. Agradeço demais aí o convite de vocês. E para começar, nos explique o que é compliance, como que ele é aplicado no mercado do ouro. O compliance é um tema árido, que ainda passa por muitas dúvidas no mercado, é um assunto que tem os seus gatilhos aí de preocupação ao longo da história, desde 1970, com o caso Watergate, depois com os ataques de 11 de setembro em 2001 também, que se voltou à tona com muita força o tema, e desde então é um assunto que vem reinando no mercado financeiro, em todos os mercados, e muito forte também, entrou recentemente no mundo da mineração, até com o advento da resolução da NM 129, trouxe a preocupação e a importância que esse tema, assim como prevenção à lavagem de dinheiro, precisa, porque é algo fundamental para a perenidade, para a solidez das empresas, mas também um assunto e um tema bastante estratégico para essas instituições. Então, para quem não conhece, a gente está falando... Nosso público é muito amplo, né? Envolve desde donos de TVMs, donos de mineração, até o garimpeiro que está ali na ponta. O que significa compliance? O que ela estabelece dentro de uma empresa, dentro do mercado? Bom, compliance na sua definição mais trivial, ele não tem uma tradução muito específica. A tradução que mais se aproxima seria conformidade. Então, o compliance, o que ele busca trazer é essa conformidade com padrões regulatórios, com melhores práticas, mas visa também trazer solidez, responsabilidade, transparência para os negócios, realizar negócios sim, mas realizar negócios de maneira sustentável e responsável. Vocês aliam as leis, fazem com que as empresas apliquem as leis existentes no mercado? Seria isso? Primeiro ele começa do básico, não há negociação quando a gente fala de cumprir lei. Então, cumprir lei, cumprir regulação é algo fundamental dentro dos processos das empresas. E cumprir leis passa muito também por não cumprir aquilo de forma obrigada. Só estou fazendo compliance para cumprir a lei. Se fizer compliance só para cumprir a lei, cai muito no que se ouve no mercado de que compliance é caro. Compliance não é caro. Experimente o não compliance, que aí vai se ver o que é caro de fato. Mas sim, ele vem auxiliar no cumprimento de leis, nessa conformidade regulatória, mas transcende muito esse tema do mero cumprimento de lei, o que a gente vai falar aí ao longo do encontro de hoje. Vinícius, agora especialmente no mercado da mineração, quando que o compliance começou a ser mais aplicado? O compliance na mineração, ele vê agora, nesse ano de 2023,
com a NM 129, ficou mais evidente para o setor especificamente a missão de compliance. Ela já existia, mas trouxe mais detalhes, principalmente no que se refere ao combate e prevenção à lavagem de dinheiro. Mas o combate na mineração, como em qualquer outra empresa, ele já existe essa demanda já de muito tempo. Porque não se existe mais negócio, o mundo é globalizado já há bastante tempo. Então, por mais que você, às vezes, não queira, os seus próprios clientes, principalmente clientes no exterior, te exigem a implementação de uma estrutura sólida de compliance. Então, já que existe essa obrigação, porque é o que eu sempre acredito no compliance estratégico, aquele compliance que, além da busca pela conformidade regulatória, que a Rafaela muito bem perguntou, a gente traz nisso, colocar o compliance estratégico para um compliance que vai agregar aos negócios de qualquer instituição, seja da mineração ou de outro setor, mas principalmente na mineração, e trazendo aí um pouquinho para o mercado de ouro, mercados mais sensíveis, credibilidade, responsabilidade, credibilidade e transparência são fundamentais. Isso, com o perdão do clichê, vale ouro. Você vender o que se vende efetivamente, porque o produto existe, o produto é importante, tem uma importância para a economia brasileira e para o mercado como um todo, porque o ouro não é apenas para a joia. Então, o ouro transcende aí todas as necessidades, no mercado da saúde, na tecnologia. Então, o ouro está presente. Ele é fundamental, é uma reserva mineral importantíssima. Então, trazer credibilidade, trazer responsabilidade para esse mercado, quando um cliente ou um fornecedor exige isso, ele está se inserindo no negócio moderno. Então, a modernidade dos negócios não permite mais você atuar sem compliance. E depois do que aconteceu no início do ano, com a questão dos Yanomamis, as grandes empresas que compram ouro do Brasil começaram a exigir o compliance mais efetivamente. Algumas empresas até deixaram de comprar ouro até que as empresas se adequassem a todo esse processo, não é isso? Exatamente. Como eu te falei, às vezes quando você tem um evento na mídia que chama muito a atenção, a situação realmente muito complicada dos Yanomamis e tantos outros eventos, isso na mineração, outros mercados, quando você tem um evento de fraude corporativa ou eventos como foi o 11 de setembro, os ataques terroristas, o assunto volta aos holofotes. O que é importante? O que eu sempre digo, compliance você pode estar compliance. Estar compliance é relativamente fácil. Você ter uma política, que é uma lei te exige, você ter determinado sistema, determinado controle que uma regulação te exige ou um regulador te exige. Mas ser compliance é uma manifestação de consciência. Fazer negócios responsáveis porque eu quero fazer negócios responsáveis. Trazer perenidade para o meu negócio e robustez. De fato, o evento dos Yanomamis trouxe os holofotes para o mercado da mineração e com esses holofotes se falou muito em transparência, se falou muito em mineração ilegal, se falou muito de esquentamento de ouro ou lavagem de dinheiro, assim como desejar. Então, todos esses assuntos estão no universo do compliance. Então, vamos falar de compliance minerário, compliance socioambiental. Todos esses itens entraram na pauta de vez das organizações no mundo da mineração. Então, é um caminho sem volta, de fato. O compliance e todas as áreas correlatas que se comunicam com compliance não tem mais para onde correr. Hoje não tem mais como dissociar a questão do compliance e da mineração, né? Não tem como dissociar. Para a sobrevivência do mercado da mineração, é essencial que seja estabelecido o compliance. Exatamente. É fundamental para a sobrevivência do mercado e muito mais que a sobrevivência, você se estabelecer de fato. A mineração é algo... Passamos aí por tempos nebulosos de pandemia e se viu o quanto a mineração foi importante, assim como o agronegócio e outros, mas trazendo para o mundo da mineração foi importantíssimo para a economia do país, para a sustentação do país. O ouro, por exemplo, é uma reserva mineral que todos os bancos centrais do mundo possuem, porque é uma garantia. Em tempos de instabilidade econômica, a guerra é o ouro que segura a economia de qualquer país. Exatamente. Os mercados compram o lastro, ouro, né? Exatamente. E o ouro ele tem um alto valor agregado. E com esse alto valor agregado, naturalmente,
práticas ruins, como em qualquer mercado, acabam circulando, vendo uma oportunidade ali de alguma prática ilegal. O que é difícil nesse mercado, assim como em outros mercados, não basta você fazer o certo, você tem que praticar o certo o tempo inteiro, porque muitas vezes o ouro, pela dificuldade da rastreabilidade do material, pode eventualmente passar um ouro legal na sua, às vezes um vizinho seu que está fazendo algo errado ou transportando o ouro ilegal pode se confundir com o seu. E isso pode trazer um problema muito grande. Então, ter procedimentos robustos e efetivos é fundamental. Eu gostaria que você desse exemplos de procedimentos usados, principalmente no mercado do ouro, que é o nosso público aqui, o pessoal da mineração, para trazer mais transparência para esse setor. Bom, um que eu destaco de cara que é fundamental é diligência contínua. E pelo nome contínua o tempo inteiro. Diligência se resume não apenas em conhecer com quem você está lidando, com a contraparte que você está lidando, que pode ser um cliente, um fornecedor, um posto de compra de ouro, uma DTVM, uma trader, pode ser qualquer pessoa desse universo do mercado de ouro. Diligência é você ter um conhecimento mais aprofundado e contínuo daquela contraparte que você lida. Não somente por aspectos reputacionais, mas principalmente para ver se toda a cadeia de valor do ouro, se ela está funcionando da forma que deveria funcionar. Então, eu não quero... eu, na qualidade de consultor, eu vou sempre indicar para os meus clientes ou por todas as empresas que eu passei nesse setor, eu vou sempre indicar que é importante você conhecer o seu entorno, porque qualquer coisa equivocada nesse entorno pode impactar o seu negócio. Outro braço fundamental e que está sempre junto com compliance é a prevenção a ilícitos. E aí se destacam lavagem de dinheiro, corrupção, fraudes. Essa prevenção ao crime da lavagem de dinheiro, do esquentamento de ouro, talvez seja um dos mais difíceis e importantes nesse mercado, para se evitar. Pelo alto valor agregado, como eu falei anteriormente, pelo alto valor agregado, traz uma oportunidade, um quê de racionalização para um criminoso querer operar o ouro de forma ilegal muito grande. Então, a prevenção à lavagem de dinheiro de todos os entes que fazem parte dessa cadeia de valor é fundamental. Aí você está falando do minerador, do garimpeiro, do PCO, da DTVM, até chegar ao mercado joalheiro, a uma empresa que vai comprar para lastro financeiro e tal. Essa cadeia ela tem que ser rastreada desde o começo com fiscalização in loco. Exatamente. Hoje se fala muito da rastreabilidade do ouro e algumas nobres iniciativas vêm acontecendo no mercado de rastreabilidade, de blockchain, mas como você falou, vai desde o garimpeiro, ou desde a pessoa que está lá garimpando, até a mineradora em si, o posto de compra de ouro, a DTVM, a trader, o cliente final. O cliente final tem uma preocupação muito grande de saber a origem. A palavra-chave em ouro é origem, é originação. E a originação é fundamental. E muito se diz da dificuldade, mas a dificuldade não é desculpa. De fato, você tem N procedimentos que podem ser adotados. As empresas precisam querer isso, adotar procedimentos para evitar não só qualquer tipo de problema, mas para trazer o valor. O ouro tem muito valor agregado e o compliance na cadeia de valor de ouro tem mais valor agregado ainda, porque os clientes na ponta final, você falou muito de clientes, principalmente no exterior, eles de fato pagam, eles preferem às vezes pagar um pouco mais caro pelo aquele material, desde que eu consiga comprovar uma origem robusta, que eu estou comprando de uma mineradora que tem procedimentos sólidos de governança, de compliance, porque vai trazer credibilidade para esse material que ele está comprando e fazer parte ali do negócio dele na ponta final. O compliance, quando você estabelece o compliance numa empresa, você está falando de padrões éticos também, né? Como se fosse uma coisa cultural que você implanta dentro daquela empresa. Você muda padrões de pensamento dos funcionários, seria isso? Exatamente. Você tem o que se fala muito no... E operacional também, né? Exato. Quando você fala muito no universo de compliance, o primeiro grande desafio dentro de qualquer instituição é você trabalhar a cultura corporativa.
né? Então, a cultura de compliance, a cultura de controle, você muito bem disse, ética e integridade é algo fundamental. E muitas vezes se tem determinadas falhas, então o que você faz às vezes na sua vida pessoal, você pode fazer ou não na vida profissional. Então, ética e integridade, ter um programa de integridade sólido. Compliance faz muito assim. Eu não acredito compliance sendo feito de outra forma. Se não existir um programa de integridade, um programa de compliance, que eu sempre costumo rotular isso como um roteiro atemporal das ações que você vai adotar dentro de qualquer instituição. Nisso passa aculturamento dos profissionais internos, dos stakeholders e todas as contrapartes com os quais se relaciona, prevenção lavagem de dinheiro, parte de questões operacionais, de compliance operacional, de testar as suas políticas internas, aquela velha questão, não basta ter uma política, você tem que, de fato, aplicá-la efetivamente. Então, passa muito por isso, sim. E existe, assim, só para a gente entender, existem métodos eficazes, já comprovados, de aplicação nas empresas para prevenção à lavagem de dinheiro, a esquentamento do ouro, que você falou aí para a gente, que é a maior preocupação do setor mineral hoje? Exatamente. Existem muitos bons exemplos e existem, infelizmente, tristes exemplos quando não se preocupa. Primeiro, lavagem de dinheiro não é notícia de jornal. Lavagem de dinheiro existe no universo de qualquer corporação. No mundo da mineração, e falando aí mais especificamente da mineração de ouro, pelo alto valor agregado, pode existir sim. O que tem que se tomar cuidado são tomar todos os esforços possíveis e razoáveis. O mercado privado, ele é um ente nessa cadeia de prevenção à lavagem de dinheiro, junto com o poder público. Então, as entidades privadas, elas têm um papel fundamental, porque são elas que lidam na primeira etapa ali com o fornecedor ou com o cliente, é quem conhece melhor. Muito na questão da prevenção à lavagem de dinheiro, é conhecer cada vez mais o seu cliente. Eu sempre trago para o cotidiano os exemplos que sempre clarifica muito. Você não coloca Você não emprega alguém na sua casa ou na sua empresa sem tentar conhecer melhor essa pessoa, sem um processo de entrevista, sem uma checagem de referência. Por que você vai vender ou vai realizar negócios sem conhecer? Apenas pela motivação pecuniária, apenas pela receita, pelo lucro, muitas vezes esse lucro pode ser nocivo lá na frente. Por isso que eu sempre defendo que você tem que fazer negócios sempre responsáveis. O dinheiro responsável é fundamental. Quer dizer que mesmo com todas as práticas, melhores práticas em prevenção à lavagem de dinheiro, ainda assim pode ocorrer. Mas o que um regulador espera, o seu cliente espera na ponta final? Que você tome medidas razoáveis e fortes e robustas de prevenção de lavagem de dinheiro para evitar que o crime aconteça. Caso aconteça ou tenha alguma suspeita, é função das mineradoras, das DTVMs, dos bancos, de quem tiver no mercado ou na TV, comunicar a unidade de inteligência financeira no Brasil, representada pelo COAF. Você precisa comunicar qualquer operação suspeita ou pessoa suspeita com quem você está lidando, para contribuir com esses esforços de prevenção à lavagem de dinheiro. Só para a gente contextualizar aqui, hoje se fala muito que as extrações ilegais que ainda ocorrem em terras indígenas, elas são ligadas a narcotraficantes, né, que financiam a extração ilegal de ouro nessas regiões. Então, assim, é fundamental a implantação de compliance para que isso acabe, né? Porque isso é uma coisa que degrada muito a imagem do garimpo no Brasil. Você matou tudo com extrema capacidade. Quando se fala de áreas indígenas, áreas de preservação ambiental, muitas dessas áreas, às vezes, estão numa zona de fronteira também. Então, às vezes, você tem zona de fronteira seca, você tem alguns cuidados dentro do mercado, e quando você vai falar de compliance ambiental, por exemplo, tem algo nesse mercado que a gente chama de zona de amortecimento. Você tem uma distância que se recomenda mínima ali para uma área de uma preservação onde não pode ter qualquer tipo de extração minerária, porque é uma área
preservada, onde é proibida. Ela não tem as autorizações legais necessárias. E o processo de autorização legal é um processo bem extenso, bem robusto. Você estabelece condicionantes ambientais, você precisa estabelecer condicionantes ali da extração, pesquisa mineral no local para ver se de fato tem minério, mas como você falou, se você for principalmente vizinho a essas áreas, se você tiver uma autorização para exploração mineral nessas áreas, tem que tomar, às vezes, um cuidado até redobrado. Você precisa tomar esse cuidado, explorar o minério de forma legal dentro da sua área, mas sempre tomando cuidado. Às vezes, nessas regiões também, você tem muita zona de conflito. E nessas zonas de conflito, infelizmente, acaba aí crimes horríveis de tráfico de drogas, tráfico de pessoas, trabalhos em condições análogas à escravidão. Então, todo esse cuidado, hoje tem várias ferramentas que auxiliam compliance. Imagens por satélite, ortofoto, você tem várias coisas. Muitas vezes nada substitui você ir visitar presencialmente um local, sempre de acordo com uma régua de risco. Os negócios precisam muito disso. Você precisa tornar um negócio escalável, mas sempre respeitando a responsabilidade e a transparência. As empresas que estão envolvidas no mercado, elas já estão aplicando esse compliance no dia a dia da empresa? Muitas ainda não. Muitas já estão preocupadas, estabelecendo, algumas com a questão da NM 129 não ter escolha, tem que fazer. E a minha grande recomendação não fique focado somente em cumprimento da resolução. A resolução da ANM é uma ótima resolução, vem para contribuir para o setor, mas ela em si ela não resolve todos os problemas. Então, resolve muito o problema. Existem N leis no mercado. Você precisa querer cumprir aquilo ali e querer ir além, transformar e também agregar o compliance ao seu negócio. Então, como já dito, o compliance pode agregar valor, sim, e muitas vezes agrega valor ao material, ao ouro ou uma gema que você esteja extraindo e que vai exportar, porque a ponta final está cada vez mais exigente de práticas socioambientais responsáveis, de práticas de governança e compliance efetivas. Você falou da resolução ANM 129 de 2023, que estabelece regras para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo e a proliferação de armas de destruição em massa pela comercialização de diamantes, pedras preciosas e também o ouro e prata. Essa é uma resolução da ANM desse ano que realmente mexeu com o mercado, veio trazer uma outra visão, com uma cobrança mais eficaz, né, para quem trabalha com esse setor, de dar realmente transparência desde o começo até o final. Agora a gente fala de compliance, mas e o profissional que trabalha para fazer o compliance acontecer dentro da empresa? Existe, principalmente aqui no estado de Mato Grosso, mão de obra especializada? Bom, eu pelo sotaque dá para perceber que eu vim do Rio de Janeiro, mas o sotaque não deixa mentir. Claro que profissionais em locais onde você não tem... Compliance ele ficou mais efetivo, ele apareceu muito para o mundo, podemos dizer assim, normalmente começa ali no mercado financeiro. Então, eu sou oriundo do mercado financeiro de capitais, e aqui na região do Mato Grosso, no norte do país, não são locais que têm isso como empresas principais. Aqui você tem o agro, você tem mineração, alguns aspectos aí na construção civil, você não tem isso. Então, naturalmente, você vai ter menos profissionais, não digo profissionais não qualificados. Profissionais são... trabalhei com profissionais ótimos aqui na região, pude ter o prazer de trabalhar com profissionais ótimos, lido hoje com pessoas ótimas. Talvez o que não tenha é uma quantidade suficiente para atender a demanda, atender o setor. Por isso que me coloquei recentemente até para auxiliar as empresas aí no mundo de consultoria, outsourcing, aconselhamento nesse setor, exatamente para tentar ajudar com a experiência que tenho aí no tema, para ajudar de maneira que torne os negócios escaláveis, de maneira que compliance não se torne um peso. Não se torne um peso de negócio. Sempre costumo falar, não sei como é que foi aqui no Mato Grosso, mas uma época aí alguns
alguns bons anos atrás, não se existia muito o hábito de usar o cinto de segurança. Pelo menos no Rio de Janeiro teve uma campanha muito forte para uso de cinto de segurança. Hoje, para mim, é algo absolutamente natural entrar no carro e colocar o cinto de segurança. E isso não atrapalha em nada o meu processo de dirigir. É mais ou menos isso. Ele ainda me agrega segurança, me agrega credibilidade. Então, estou cumprindo a lei. Então, isso ajuda muito. Tem o critério educativo, quando minhas filhas me veem usando o cinto de segurança e falando para elas colocarem, eu estou num processo de aculturamento também. Então, o compliance entrou para ficar nas instituições, no mercado, não só por exigência, mas porque se viu a real importância e o quanto ele agrega para os negócios na ponta final. Mas o profissional que faz o compliance, ele tem que ser economista, advogado, pode ser de outras áreas? Só porque as pessoas relacionam entender, né? O compliance à área do direito, do direito, exatamente. O compliance é visto por quem conhece ou conhece muito pouco, igual a mim, como aplicação de normas e leis. Então, é ligado à área de direito. Não é o caso porque você é economista, né? Exato. Erroneamente se aplica. É normal quando você coloca uma função nova, algo que não há o costume, é normal você pegar funções próximas ou funções correlatas. Então, há muitos brilhantes profissionais do direito atuando compliance, mas eu sempre digo que tem que trocar o boné. Então, você precisa trocar o boné jurídico, ser formado em direito, ser um advogado de formação, um economista, um engenheiro, um psicólogo, um administrador, um contador, não importa. O que importa é trocar o boné daquelas funções mais notórias para aquela função. Eu, como economista, é natural se pensar numa mesa de operações, operando, fazendo análises econômicas e não em compliance, mas me serviu muito para da onde que eu vi, da escola que eu nasci, que foi o mercado financeiro. Mas o mais importante é eu tirar essa troca, mudar um pouco a estação e entender que o compliance, eu costumo dizer que um bom compliance, ele vai sim no chão de fábrica, ele vai sim no local de mineração, ele vai entender a operação em si para estabelecer um compliance cada vez melhor, alinhado sempre com que os sócios, os stakeholders principais daquela instituição querem e vêm. Claro que todo mundo faz negócio para ganhar dinheiro, mas ganhar com responsabilidade. Então não pode se estabelecer, o compliance não pode ser o detentor do não. Falar não para tudo é muito fácil fazer compliance, mas também você não faz negócio. Então, falar o sim com responsabilidade, estudar todas as vertentes e nuances, tanto regulatórias quanto operacionais, são fundamentais. Mas não tem uma formação. É diferente, por exemplo, de uma carreira médica, eu preciso ser médico para praticar medicina. No compliance, não, ele tem uma amplitude e acho isso muito bom, muito salutar para o mercado você ter mentes pensantes de diversos segmentos. Mas existe alguma formação para quem quer atuar nessa área? Porque, de repente, tem alguém que está nos ouvindo, que tem o interesse de ser, né, trabalhar como compliance. Como é que faz para se tornar um especialista da área, como você? Hoje já existe muitas. Eu comecei alguns bons anos atrás, tenho mais de 20 anos de estrada em compliance, quando sequer se falava de compliance no Brasil. E daí começou, estudei muitos materiais e muita coisa que veio de fora. Tanto o mercado australiano, neozelandês, o mercado europeu, o mercado americano, que são mercados que normalmente estão à frente nesse sentido. Hoje no Brasil já existem bons cursos, eu mesmo coordenei 2 MBAs na área, a questão, como o Disney na introdução colocou, escrevi uma das primeiras obras de compliance no Brasil, que foi muito bem aceita por esse mercado, e hoje existem diversas oportunidades, sempre com as ressalvas. Existem cursos bons e ruins, pós-graduações boas e ruins. É sempre importante, quando for olhar uma qualificação, procurar quem é o corpo docente por trás, ver quais as cadeiras que estão atreladas ali. E, claro, sempre nada substitui, na minha visão, a experiência ali de mercado. Então, buscar mentoria de profissionais mais qualificados ou mais experientes no tema é sempre fundamental, principalmente para esses profissionais
profissionais em início de carreira, para eles poderem se espelhar, buscar, ver os erros e os acertos dessa mentoria também, para trazer e agregar ao funcionário. Quando eu estava começando, infelizmente não tinha nada ainda no Brasil muito bom, então eu fui buscar especializações lá fora. E a remuneração? Eu ia perguntar isso agora. Quanto que eu ganho para um jovem que está começando para trabalhar nessa área? É recomendável? É uma coisa significativa? Demanda e quanto que custa? Quanto que ganha? Vem sendo cada vez mais valorizado no mercado. Os profissionais de compliance vêm sendo cada vez mais valorizados, né? Desde da ponta inicial, um analista iniciante em compliance, até em posições mais executivas, é uma função cada vez mais valorizada. Ele é valorado também muito de acordo com o mercado. Então, se o mercado está no início, é natural que também esteja no início ali, até o entendimento das corporações, o quanto vale, o quanto eu preciso. Em outros mercados, como isso já está mais solidificado, como mercado financeiro, mercado de óleo e gás e tudo mais, já é uma função melhor remunerada. No agro também? No agro também é um mercado que compliance entrou para ficar também, principalmente quando você vai ali para os lados do ESG, do compliance socioambiental. Não tem volta, não é uma função em que você aperte o botão, não é uma função de plena rotina, onde você segue um mero checklist de funções a cumprir. É uma função que eu digo que é muito inspiradora, é muito pensante. Então, um compliance bom, ele precisa estar focado toda hora, pensar em programas de gestão e não apenas uma mera execução de bater um cumprimento com lei. E os governos, né, as administrações públicas, assim, o compliance, ele nasceu da autorregulação do mercado, né? O mercado se regulou para atender às exigências dos compradores, da ponta. E assim, existe algum benefício quando uma empresa aplica esse compliance, algum benefício fiscal ou de qualquer outra natureza por parte dos governos municipal, estadual ou federal? O que você vai ter de benefício, que aí para mim talvez seja o maior benefício de todos os negócios, primeiro é solidificar o seu negócio e não trazer riscos desnecessários para o seu negócio. Fazer negócio é assumir risco. Então, qualquer negócio, seja numa padaria, seja numa grande indústria, você precisa assumir riscos para fazer negócio. Para quê? Ter mais riscos daqueles que o compliance busca mitigar e mitiga muito bem. Então, esse talvez seja o primeiro grande ganho, né? Então, mas assim, às vezes o medo de perder tira a vontade de ganhar. E negócio você tem que ter uma vontade de ganhar o tempo inteiro e ganhar dentro dos negócios é cada vez mais ter um faturamento responsável, mas sem essa preocupação, trazer essa sustentabilidade. Os benefícios são inúmeros. As multas dentro do universo de compliance, por exemplo, dentro de uma quebra de uma lei geral de proteção de dados, de não cumprir determinadas leis, multas são de milhões e milhões de reais, muitas vezes. Isso é sanção. São sanções. Você estabelecida eu estou falando de benefício fiscal mesmo, porque assim, é interessante para o governo que não haja lavagem de dinheiro, que o comércio da mineração seja legal. Existe um incentivo do governo, por parte do governo para com as empresas? Benefício fiscal, infelizmente, eu pelo menos não tenho conhecimento de nenhum assim clássico já estabelecido. Você vê, você tem evitar em sanção, você pode, quando você cita, por exemplo, a lei anticorrupção, você tem os acordos de leniência, que traz benefícios ali para a empresa que vai contribuir, ou para as pessoas que infelizmente estiveram envolvidas, vai trazer algum benefício ali para o mercado, ou para essa situação. Mas benefício fiscal, que eu saiba, não. Tomara que tenha, porque eu acho que seria uma medida bem importante aí para o mercado. Né, Disney? E a gente viu isso acontecer com mais frequência, se falar muito nesse assunto, durante a Lava Jato. Grandes empresas que estavam envolvidas nessa operação, né, que foram apanhadas nessa operação, tiveram que fazer acordo de leniência e tudo, e acabaram quebrando. E quando foi buscar lá no compliance da empresa, tinha o compliance só no papel, né? O compliance de papel talvez seja o maior pecado que você possa cumprir. É claro que eu apoiaria uma iniciativa, mas eu, como profissional de compliance, sempre digo que eu tenho que praticar o que é certo.
né? O certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, e o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Isso é fundamental. Parece clichê, parece piegas um discurso como esse, mas é fundamental. Ou você quer... Para mim não tem advérbio de intensidade em algo que você colocou aqui dentro do mundo de ética e integridade. Não tem, eu não sou mais ético que você. Ou eu sou, ou eu não sou. Ou eu sou correto nas minhas ações, ou não sou. Eu posso pecar, errar dentro em fazer negócio. Já errei muito na minha vida profissional, mas quando você não tem a intenção de errar, você busca sempre o aprimoramento, vem disso. Então é um processo de amadurecimento, inclusive para as empresas, principalmente aquelas que estão lidando mais com o assunto agora, elas vão ter um processo de amadurecimento grande. Eu não costumo incentivar ou dar uma premiação para algo que eu considero como obrigação, como cumprir a lei, fazer o que é certo. Mas incentivos estruturados e bem pensados é um excelente ponto que pode ser discutido por aí. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dos livros que você escreveu e onde que as pessoas podem encontrar para adquirir mais conhecimento sobre o compliance. Eu escrevi uma das primeiras, junto com outras duas valorosas autoras, uma das primeiras grandes obras de compliance no país, Compliance 360 Graus. O nome é extenso, mas porque tem uma complementação, mas foi um livro que buscou trazer uma visão diferente, até lúdica, sobre o tema, que ainda pairava muita discussão. A primeira edição foi em 2013, esgotou muito rápido, e a segunda edição foi lançada em 2015. Ainda tem alguns exemplares, mas foi eu, com as duas outras autoras, decidimos, na segunda versão, fazer uma produção própria para ter uma capa mais legal e tudo mais, e etc. E também ter buscar, a gente viu o sucesso da primeira edição, então isso em alguns sites vai se encontrar. Escrevi alguns artigos para o mercado, publicados aí na internet, nas redes sociais. Escrevi um capítulo de um livro chamado Manual de Ética, publicado aí pela Via Ética, pelo Instituto Arc, do qual eu tive a honra de ter sido sócio. Então, algumas publicações. Hoje, é claro, o mercado amadureceu muito, tem várias obras interessantíssimas. O que eu sempre recomendo, principalmente para os profissionais de compliance, não fique preso a uma obra só, leia de tudo, consuma de tudo, faça o seu filtro. O seu filtro próprio também é importante, não é porque está num livro que aquilo ali seja uma necessária verdade absoluta, mas escrevi algumas coisas, alguns eventos de treinamento e capacitação, e continuo nessa estrada aí buscando cada vez mais contribuir para os mercados, agora para o mercado de mineração e para o agro, que é aqui na região, a região do Mato Grosso, aqui em Cuiabá, que me acolheram tão bem. Você está aqui há quanto tempo? Eu cheguei aqui no primeiro trimestre do ano passado e gostei muito da região, pretendo ficar por aqui e tentar ajudar, contribuir ao máximo com a minha experiência aí pro setor de mineração, pro setor agro, pro mercado em si aqui, também pro mercado de educação da região. O clima não atrapalhou não, até porque quem é do Rio de Janeiro está acostumado com calor, né? O calor do Rio de Janeiro é pesado. O principal para mim é o tempo mais seco. Então, o tempo mais seco, pelo menos está me ajudando a beber mais água, mas o tempo mais seco que realmente é mais complicado. Mas é uma vida mais tranquila do que um centro tão fervoroso quanto o Rio de Janeiro. Eu tenho uma sensação de segurança também bem melhor, mas realmente o clima seco não é muito agradável. Com relação ainda à questão do compliance, eu queria discutir conversar com você um assunto um pouco polêmico. As empresas em Mato Grosso, seja ela da mineração, do agro, quase todas são empresas familiares, né? Os grandes grupos do agro do Mato Grosso são empresas familiares, né? Isso não atrapalha um pouco? Porque quando é uma empresa familiar, tem muita ingestão dos familiares dentro da empresa. Isso não atrapalha um pouco na aplicação do compliance? O compliance em qualquer empresa, seja familiar ou não, uma premissa básica para o sucesso de compliance é autonomia e independência. Ter autonomia e independência é fundamental. Então, uma empresa familiar com uma boa governança, que queira estabelecer uma boa governança familiar, trazendo independência
para a função compliance, para a pessoa ou para as pessoas que estiverem à frente desse universo é fundamental. As intromissão no operacional, intromissão, às vezes um microgerenciamento em algumas coisas dentro do compliance pode trazer. Eu sou um profissional já sênior da área, experiente, então isso não afeta muito. Você tem um jogo de cintura para explicar determinadas coisas e mostrar qual a importância. A decisão vai ser sempre o mais importante da empresa, e entendo a tua pergunta quanto à questão de empresa familiar. Já trabalhei em algumas empresas familiares, prestei consultoria, e há empresas e empresas como qualquer universo. O mais importante nessa questão é garantir independência e autonomia e querer fazer o compliance. Isso é o mais importante. Querendo fazer, pouco importa se a gestão é familiar ou não. Tendo independência e autonomia, compliance já tem meio caminho andado aí para o sucesso. É isso aí. Vinícius, eu gostaria bastante de agradecer a sua participação aqui com a gente. É um papo que a gente já vinha adiando há tempos, né? Já conversamos aí outras vezes. Conheci você trabalhando em uma empresa do mercado da mineração aqui no estado de Mato Grosso. E daí a gente construiu uma amizade e uma felicidade para a gente ter você aqui batendo um papo sobre esse universo do compliance, que para muita gente, para a gente também aqui, né, é tudo uma novidade. Então a gente fica até meio perdido, sem saber como abordar esse assunto, porque a gente está engatinhando, conhecendo, e a partir desse podcast, com certeza, muita gente vai ter um conhecimento maior a respeito desse trabalho que você desenvolve. Parabéns e obrigado por participar e compartilhar com a gente um pouco do seu conhecimento. Disney, eu agradeço a vocês dois, o papo foi ótimo. Compliance é um mundo muito extenso, então tem muitos assuntos que pairam dúvida, eu fico à disposição, mas é sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu nem vi o tempo passar, então foi maravilhoso falar sobre esse tema com vocês. O papo é bom. E é uma coisa interessante porque algumas pessoas ainda chamam de compliance, né? Porque é um tema tão novo no mercado, sim, né? E assim, na verdade trata-se de ética e de padrões que devem ser estabelecidos, exato, em qualquer tipo de relação, né? Exatamente. É cumprir. Eu sempre costumo dizer pelos locais que eu passo, primeiro vamos fazer o óbvio. E depois a gente faz o que é importante, o que é urgente e tudo mais. O óbvio dentro de compliance é isso que você está falando. É cumprir, é respeitar o próximo, é trabalhar com respeito às leis, com respeito à regulação, ver o melhor para o negócio. Às vezes tem um erro que profissionais de compliance cometem de não ver o melhor para o negócio, só ver o melhor para a compliance. Tem que ver o melhor para o negócio. E compliance está inserido dentro do universo das empresas. E quem quiser conversar com você mais sobre compliance, pode entrar em contato com você em qual e-mail, telefone, WhatsApp? Eu fiz uma mudança recente agora, então eu estou atuando, mas o telefone é o DDD 21, que ficou óbvio aí pelo sotaque, 98762-9134, é o melhor e-mail. Tem o meu Instagram, Vinícius Pinho GRC, tem o meu LinkedIn também, que também Vinícius Pinho, e podem me encontrar e tudo mais. Tenho sendo agraciado aí com alguns convites aí para alguns treinamentos, para explicação sobre cases recentes que eu passei, ou sobre explicação, às vezes, básica de alguns assuntos. E vai ser sempre um prazer estar aqui. Eu agradeço imensamente a vocês o convite e estou sempre à disposição de vocês quando precisarem. Legal. Batemos um papo aqui com Vinícius Pinho, ele que é economista e especialista em compliance. Mais um assunto que a gente traz para debater aqui no podcast Mineral, que fala um pouco de tudo, né, Rafaela? Pois é, Diz, a gente está desvendando todos os mistérios da mineração e mostrando que mineração tem muito mais do que areia, barro e bateia, né? Mineração é um universo, né? E a gente tem que explorar esse universo. Riquíssimo, aliás, né, Diz? Com certeza. Mais uma vez, obrigado a você pelo carinho da sua audiência. E agradecer a quem está acompanhando, quem está entrando agora nas nossas redes sociais. Só nessa semana a gente ganhou 1000 novos seguidores. Então significa que o pessoal está gostando do nosso conteúdo. Continue compartilhando, curtindo e também sugerindo conteúdos para que a gente possa levar para vocês mais conhecimento sobre esse mundo da mineração. A gente fica por aqui e voltamos na próxima semana com mais um podcast Mineral, porque mineração é fundamental. É isso aí.